Meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Nós estamos começando mais o nosso estudo de quinta-feira. Alegres, porque hoje foi o dia que Deus nos deu para nos abençoar, para nós nos alegrarmos na presença dEle, para nós adorarmos Ele como Ele é digno de ser adorado, ok? Nós vamos começar falando do hino 147, que fala sobre a volta de Jesus, né? Que ele vem Jesus. Vamos ouvir. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vencendo vem Jesus, ok? Muito bem. Eu queria convidar aqui o Sebastião, que tem participado aqui conosco na abertura, né, na oração inicial. Então, Tião, nós já estamos te ouvindo, é só você orar. Pode orar. Nosso Deus, nosso Pai, damos graças a Deus pela tua compaixão para conosco em todos os caminhos que andamos. Tu tens sido nosso refúgio, nosso companheiro, que tem compadecido, nos livrado, nos guardado, mesmo sem merecermos. Tu tens sido compassivo para conosco. Pedimos, Deus, que tu continue nos dirigindo, nos orientando, fisicamente, espiritualmente, principalmente numa fase de problemas que vemos pela frente com respeito aos problemas de governos e os problemas de enfermidade que tem abalado o mundo inteiro, problemas que vêm da China, vêm daqui, vêm dali, mas sabemos, o Deus, que tu é o Deus que pode todas as coisas, tem todo o poder no céu e na terra. Tu és o nosso Pai compassivo, que pedimos ao Senhor que tenha misericórdia, que isso tenha um controle, tenha uma
a tua misericórdia. Maneira de que isso seja resolvido mais breve, que isso não se preocupe tanto com esse problema que tem acontecido pelos nossos dias. Tu és nosso refúgio, tu és nosso amparo, que tem todo o poder no céu e na terra, e que o Senhor, Deus que pode todas as coisas, pode prover a solução dos altos céus. Perdoa nossas falhas, continue nos crescendo, nos abençoando, nos dirigindo, nos fortalecendo fisicamente e espiritualmente, porque só Tu és o Deus que pode todas as coisas, para nos sustentar, nos guiar, nos guardar, nos livrar. Tu és o nosso refúgio a cada dia. Por isso, confiamos que o Senhor é Deus que pode todas as coisas e pode prover a solução dos altos céus. Tudo isso suplicamos em nome de Jesus, nosso Senhor eterno. Amém. 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 Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, irmãos. Os irmãos já devem ter recebido a notícia aí, né? O Rainer está em casa. É claro que o caso dele é um caso delicado, mas a gente está orando por ele e pela vida espiritual, pela questão da saúde aí do acidente, né? Que Deus traga restauração por ele. A Socorro hoje também falou lá do agradecimento pelas orações que ela estava também apresentando diante de Deus. Eu sei que você tem o seu pedido, eu sei que você tem o seu motivo de agradecer a Deus, ok? Nós estamos programando, então, domingo, estamos de manhã 10 horas e domingo às 18, é a nossa programação. Os jovens amanhã sábado, vão ter a programação deles. O Ministério de Louvor tem uma reunião sábado à tarde com os presbíteros e com o conselho, então depois os irmãos lembrem de orar, ok? Nós estamos, então, continuando, como o Tião falou, continuando a orar pela situação que ainda é delicada, seja no aspecto econômico, seja no aspecto aí da saúde, né? As informações, elas nos assustam, elas são desencontradas, então a gente sabe que precisa de paciência e confiança em Deus para continuarmos a nossa jornada enquanto Deus permitir, ok? Nós hoje vamos estudar o penúltimo livro do Velho Testamento, então semana que vem nós vamos nos organizar para termos oração todo dia, mas na quinta-feira a gente para um pouquinho mais cedo para podermos estudar o último livro do Velho Testamento. Depois nós vamos ter, não sei se uma ou duas lições, do período entre o Velho e o Novo Testamento. Para quem não sabe, o Malaquias, entre o livro de Malaquias e a vinda de Jesus, né, passaram-se 400 anos. Então, esse período a gente vai explicar por que isso aconteceu e o que aconteceu durante esse período, né? E nós vamos a cada dia aprendendo mais sobre a palavra de Deus, ok? Lá no livro de Isaías, o profeta fala assim, preceito e mais preceito, preceito e sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. O que é isso? O nosso processo de assimilação, ele é um processo lento, mas cada passo é necessário. Cada coisa aprendida, por menor que seja, ela vai participar de uma engrenagem maior, porque ela está nos moldando, ok? A palavra de Deus está nos moldando, nos transformando e nos fazendo cumprir o propósito dele, né? Conforme diz hoje a frase do Lutero, né? Eu não sei se você viu aí a frase do Lutero de hoje, né? Só tem um jeito da gente suportar o peso da exigência da lei. É a graça de Deus. Então, a graça de Deus na nossa vida, ela nos qualifica para suportar aquilo que é insuportável, né? Pela graça de Deus, nós vamos caminhando no nome de Jesus. Não é isso? Muito bem. Então, o livro de Zacarias, ele é um pouco maior. Ele é um livro dos que a gente chama dos profetas pós-exílio, né, que eram 3, né?
E, assim como Ageu, ele também veio trazer uma palavra de conforto para o povo, de incentivo, porque o povo tinha voltado da Babilônia, e tendo voltado da Babilônia, eles encontraram muitos obstáculos, e esses obstáculos estavam levando o povo ao desânimo, estava levando o povo... eles pararam a obra de construção da cidade, a construção do templo, mas ele também veio trazer uma palavra de ânimo para esse povo, dizendo o seguinte: olha, vamos continuar firme, ok? O Ageu, no livro dele, estava preocupado com o aspecto espiritual, o aspecto religioso, vamos dizer assim, ok? O Zacarias, ele estava preocupado com o aspecto político. Ele estava querendo dizer o seguinte: a mudança também tem que acontecer no dia a dia, não é só no ritual religioso. A mudança tem que acontecer no dia a dia. Então, no caso, a política nacional teria que mudar, porque Israel era um país que, mesmo governado por um rei, era um país teocêntrico, porque o padrão deles era a questão religiosa, ok? Então, e mesmo falando de política, né, claro que o assunto espiritual entra. Na verdade, não há separação de assuntos na presença de Deus, né? Eu não posso separar, não, de segunda a sexta eu sou um trabalhador, sábado, domingo eu sou um crente, vou orar. Não, não é isso. A gente é crente o tempo todo, a gente está vivendo a vida, né? Mas quando Zacarias fala da política, ele fala de 3 coisas básicas. Ele vai falar que o povo precisava de se arrepender dos seus pecados, então aí os pecados de natureza social, ok? Então, o pecado ele é muito abrangente. Então, tem o pecado que é de natureza do indivíduo, e tem o pecado que é de natureza de uma nação, de um povo, de um costume de uma nação. Então, quando uma nação diz assim, né, enfim, ela adota um procedimento, uma maneira de cultuar e não é o Deus vivo, isso é uma coisa grave também, né? Porque ela vai influenciar gerações, né? Então, isso é grave. Muitos pregadores, né, explicam que uma nação, por exemplo, ela está caminhando, né, a passos largos para longe de Deus quando ela institui o pecado como lei. Olha que interessante. Deus colocou os governantes para frear o pecado. Porque o governante chega lá e fala, é proibido roubar. Então, se o governante fala, é proibido roubar, ele está contribuindo para o pecado ser menor. Ok? Então, o cabo arrebentou. Espera aí. Então, quando um governo, quando um país começa a tomar decisões injustas, então, vou dar um exemplo. O governo fala assim, olha, nós vamos vacinar primeiro os mais velhos. Essa é uma lei justa. É uma lei que todos nós compreendemos. Quando o governo fala assim, olha, nós vamos vacinar as pessoas com comorbidade. Beleza. Ele está contribuindo para fazer uma lei justa. Mas quando o governo toma uma decisão de natureza moral, contrária à palavra de Deus, isso é perigoso. Né? Então, quando o governo diz assim, olha, agora está legitimado, né, a união civil, né, do mesmo sexo. Ele pode até reconhecer isso, mas ele já está errado. Aí ele vai falar, não, aí a igreja, a religião é obrigada a fazer o casamento. Isso quase que passou numa lei aqui no Brasil. Né? Se você olhar os países da Europa, os Estados Unidos, né, e o Brasil caminhando para isso, o aborto é uma decisão da mulher. É uma decisão da mulher. Qualquer mulher, em muitos desses países, ela tem o direito, né, a fazer o aborto. A Inglaterra, que é um país cristão, que é um país que foi predominantemente cristão, eles conseguiram
fazer um critério, ok? O critério deles é, olha, o aborto até a semana 4, 5, não sei, pode. Depois disso não pode. Né? É uma tentativa de preservar a vida. Está perfeita? Não está perfeita. Mas é melhor do que no outro país lá que fala que é a qualquer hora. Né? Então, as leis de natureza iníqua, né? Quando um congresso, quando apoia-se, por exemplo, uma questão de idolatria, né? Quando, enfim, nós temos uma enormidade de erros que o governo pode tomar, ok? Na questão espiritual e se dirigindo para a iniquidade, ok? Então, eu tenho que ter o direito do livre pensamento, mas eu não posso ser obrigado a me submeter a uma lei que é injusta. Um exemplo é o Nabucodonosor, que exigiu que a estátua de ouro fosse adorada. Então, isso a gente chama de iniquidade, um país que está caminhando com iniquidade. Então, o povo de Israel tinha desobedecido a Deus, tinha virado idólatra, se tornaram escravos. Deus se compadeceu deles, eles se arrependeram, Deus trouxe eles de volta, mas eles encontraram dificuldade para continuar a vida deles, começaram a desanimar. Deus levantou profetas, entre esses profetas o Zacarias, trazendo uma mensagem de incentivo e uma mensagem convidando o povo para andar certo com Deus. Não vão começar errado, não vão começar certo e terminar errado. Ainda que tenhamos começado errado, vamos terminar certo. Então, são 3 coisas que o Zacarias ele coloca convidando o povo. Ele fala assim, vocês precisam se arrepender. Né? O arrependimento, né, essa palavra, é uma palavra quando eu estou entristecido pelo meu pecado e brota dentro de mim um desejo de querer abandonar esse pecado. É o que a gente chama de arrependimento. E ele está dizendo assim também, olha, o povo, além de se arrepender, precisa renovar sua vida com Deus. Né? Precisa renovar, a vida da gente precisa ter um renovo. A gente não pode cair no marasmo, no ritual, na repetição, na repetição cega daquilo que a gente está fazendo. Né? E ele também fala da importância de voltar-se para Deus. Né? Então, esse é o contexto que o Zacarias fala. E o versículo-chave de Zacarias está lá no último capítulo, é o versículo 9, capítulo 14, perdão, versículo 9, capítulo 14, isso mesmo, que diz assim, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Então, Zacarias está falando de tempos futuros, está falando do governo de Jesus e está falando que Jesus vai reinar sozinho. É claro, ele é soberano, ele não tem dois com ele, não tem dois, não tem vice-rei. Né? Ele é rei soberano sozinho. Essa passagem é uma passagem que a gente chama, né, de um duplo cumprimento. Né? Um cumprimento, né? Perdão, não é cumprimento, cumprimento. Por quê? Ela se cumpre quando Jesus ressuscita, porque ele se tornou rei, ok? Mas ele ainda não está plenamente, no sentido de que ele ainda está avançando com o crescimento do reino de Deus. Então, quando ele voltar na segunda vinda, então todo o universo vai estar debaixo da autoridade dele, ok? Então, essa é a ideia desse versículo, né? Essa é a ideia da mensagem de Zacarias, né? Inclusive, a volta de Jesus é um tema, a vinda de Jesus, perdão, a vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus é um tema recorrente no livro dele, porque ele está olhando para o futuro para consolar o povo, né? Para confortar o povo, para animar o povo. Né? O livro é um pouco maior, e 89 vezes, né, eu tirei isso de um livro, alguém contou, 89 vezes aparece a palavra assim diz o Senhor, ok? Então, isso reforçando, né, que a mensagem veio de Deus, ok? Claro que não é pela quantidade de vezes que ele falou, mas pela quantidade de vezes que ele falou, mostra a importância
importância que tem que se dar àquilo que Deus fala. Ok? E uma outra curiosidade, que a expressão Senhor dos Exércitos aparece 36 vezes. Essa é uma expressão para reforçar ou para nos lembrar da soberania dele, né? Então, quando a Bíblia chama Deus de Senhor dos Exércitos, ela está dizendo que ele reina, né? Porque, a princípio, né, quem tem um exército é o vencedor, ok? Então, Deus, o Senhor Jesus, ele tem todos os exércitos, né? O exército é dele, só tem ele, não tem uma luta do bem contra o mal, tem ele soberano, governando toda a terra, né? Muito bem. Depois de Salmo, esse é o livro do Velho Testamento que mais fala que Jesus vai vir para salvar o povo dele, né? Então, há uma referência que a crucificação acontece mais vezes nesse livro, no Velho Testamento, tirando o livro de Salmos, né? A ideia que Zacarias apresenta de Jesus é que Jesus virá, ele é o Salvador, mas ele também é o Senhor. Isso é um discurso, né, da mensagem da igreja. A gente até usa aquela frase: Jesus só pode salvar aquela pessoa que ele é o Senhor da vida dela. Ok? Não tem como eu aceitar o Jesus Senhor, eu aceitar o Jesus Salvador e não aceitar o Jesus Senhor. As duas coisas andam juntas. Eu tenho que celebrar o Natal, que Jesus veio, mas eu tenho que celebrar a morte na cruz, que ele morreu por mim, e que ele ressuscitou, e, portanto, eu vou viver para cumprir a vontade dele, né? É um livro que fala de missões, né? Então, você vai ver aqui no livro uma preocupação dele em que os povos da terra tenham conhecimento a respeito do Deus verdadeiro. Tanto é que esse versículo-chave dele, né, que ele é o rei de toda a terra, né? Então, a Bíblia, ela não apresenta uma alternativa. Ela apresenta a alternativa. Só tem uma. É só Jesus e acabou. Ok? Então, o profeta Zacarias, ele tem essa percepção missionária. A visão missionária, ela não está só no Novo Testamento. A visão missionária está na Bíblia inteira, ok? Quando Naamã leva uma escrava para a casa dele, o que aquela moça fez? Pregou o evangelho para ele, pregou a salvação para ele, né? Nós vamos ter a rainha de Sabá vindo ver Salomão. Foi um testemunho que Salomão deu de Deus para ela, né? Então, a gente vai sempre ter na Bíblia essas questões missionárias. Quando Salomão constrói o templo, ele fala lá e lembra que vai ser o lugar onde as nações vão vir clamar ao Senhor, né? Num apelo missionário da obra de Deus, né? Muito bem. 3 lições importantes aqui no livro, no meio da dificuldade, no meio da luta, no meio dos problemas. Zacarias fala para o povo o seguinte: olha, a presença de Deus está no meio do povo dele. Deus está no nosso meio. Essa é uma mensagem que acontece aqui no livro. Ele vai insistir com o povo de que Deus não esqueceu, que Deus não abandonou, que Deus não deixou para lá. Ele vai insistir com o povo dizendo o seguinte: olha, Deus está no nosso meio. Essa é uma afirmação recorrente dele. A outra afirmação dele é que o compromisso de Deus com o seu povo. Ele faz um destaque, dizendo: Deus vai cumprir a promessa que ele fez para o povo dele. Então, ele está confortando o povo, desafiando o povo a confiar em Deus. Ok? Isso lembra aí uma mensagem que eu mandei, se não me engano, ontem, do pastor Tinoco, né? Falando que Deus é fiel, né? A fidelidade de Deus é para a gente aprender a confiar nele. Ok? Então, quando eu estou desassossegado, né? Quando eu estou deixando de conhecer, de experimentar da fidelidade de Deus. E não é por aí, é o contrário. Eu tenho que descansar na fidelidade de Deus,
ainda que as circunstâncias não me permitam descansar. Vou dar um exemplo. Quando Abraão foi sacrificar o seu filho, os dois estavam subindo o monte, o Isaac perguntou: pai, está aqui a lenha para o fogo, está aqui a faca, o cutelo, né? Mas cadê o sacrifício, né? O que Abraão respondeu para Isaac? Porque o sacrifício era Isaac. Abraão respondeu para Isaac o seguinte: Deus proverá. Isso significa o quê? Confiança, ok? Por causa dessa confiança, né, a Bíblia diz que Deus imputou justiça a Abraão, né? Lá no livro de Romanos, o apóstolo Paulo afirma, quando Abraão falou assim para o escravo deles lá, né? Para o escravo: vocês vão ficar aqui, eu e o menino subiremos para adorar a Deus e voltaremos. Ele falou no plural. Os teólogos, e Paulo reforça isso lá no livro de Romanos, ele diz o seguinte: Abraão nunca tinha visto uma pessoa ressuscitar, nunca. Mas ele acreditou que Deus haveria de ressuscitar o filho dele, para o filho dele voltar com ele. Por que ele pensou assim? Porque Deus havia dito que o filho era o filho da promessa, ok? Claro que o plano de Deus foi outro. O anjo impediu o sacrifício, né? Naquele dia, o filho de Isaac foi impedido. O filho de Deus não foi, não. Ele se deu por nós. Glória a Deus por isso. Mas eu estou aqui só reforçando a ideia dessa mensagem de Zacarias da confiança, né? Do compromisso de Deus. Ele vai cumprir, eu posso descansar nele. Noé. Os teólogos afirmam que não havia chuva na época de Noé, tá? A chuva começou a acontecer depois de Noé. Então, quando Deus fala com ele assim: olha, vai chover, faz uma arca e tal, ele teve que acreditar. Ele acreditou numa coisa que ele não via. E isso é o que está lá em Hebreus, né? O que está dizendo lá em Hebreus? A fé é a certeza das coisas que não se veem. Se eu vejo uma coisa, eu não preciso ter fé para acreditar. Mas se eu não vejo e creio, né? Glória a Deus por isso. O que Jesus falou para Tomé? Bem-aventurados que não viram e creram. Somos nós. Eu não vi Jesus morrendo, eu não vi Jesus ressuscitando, nenhum de nós, né? Nós não temos foto daquela época. Nós não temos nenhuma prova visível, mas a gente sabe que ele fez isso. Amém? Por que a gente sabe? Porque a palavra de Deus nos diz. Porque Deus não é mentiroso, né? Porque o Espírito Santo testifica ao nosso espírito. E a terceira mensagem, né, que Zacarias traz no livro sobre Deus, é que Deus ama o seu povo. É uma questão de amor. Ele ama. Deus não te ama mais se você chega no horário, ou se você cumpre seus deveres religiosos. Ele te ama e pronto. Na intensidade do amor dele. Então eu não preciso ficar preocupado em comprar Deus, em agradar a Deus para ele me dar alguma coisa. Não, ele me dá porque eu sou filho, né? Ele nos ama. E, portanto, se ele está dirigindo a gente por um caminho, a gente pode descansar, porque ele sabe o que é melhor para a gente do que a gente mesmo. Nem orar a gente sabe. O apóstolo Paulo fala que é o Espírito Santo que leva as nossas orações até Deus. Então é mais ou menos assim que está lá no livro de Romanos. O Espírito Santo, sendo Deus, ele conhece o coração de Deus. O Espírito Santo habitando em nosso coração por causa de Cristo, porque nós entregamos a nossa vida para Cristo, ele conhece o nosso coração. Então ele traduz de maneira perfeita a nossa necessidade diante de Deus. Então, ainda que nós não saibamos orar, a nossa oração chega como aroma agradável diante de Deus. Então, era isso que eu queria falar aqui sobre o profeta Zacarias, né? Eu acabei navegando aqui num monte de assunto, mas interrelacionado, só para dizer para você que você pode ler esse livro aqui com muita disposição, ler numa tacada só, como a gente diz, né? A gente lê numa tacada só, uns 30 minutos, né? Para a gente, eu ia procurar aqui, peraí, para a gente compreender essa visão aqui do conjunto da obra, né? Quem sabe o
Ou você pode, né? Vou ler 3 vezes essa semana o livro de Zacarias, ou vou ler 2 vezes, porque aí você memoriza alguma coisa, chama atenção no versículo, né? E Deus vai abençoar muito a sua vida, né? Muito bem. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no YouTube. Às vezes tem, né? Atenção. Deixa eu ver aqui. Não, o pessoal só está mandando amém, a paz do Senhor, ok? Boa noite. Então, estou respondendo a todos eles aí. E aí, alguém quer me contar alguma coisa? Núbia, como é que estão os estudos lá? A Núbia está fazendo a PEC, estamos orando por ela. Como é que está lá, Núbia? Está tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, nós estamos orando por você. Alexandre e Núbia, querem perguntar alguma coisa? Não, está bem tranquilo isso tudo. Então, está tranquilo. Tá bom. Muito bem. Ô, Socorro, você quer perguntar alguma coisa? No primeiro momento, pastor, eu pensei que o Zacarias fosse o pai de João, mas não é, né? Não, não é não. Boa pergunta, mas boa colocação. É o seguinte, o Zacarias, ele também era um sacerdote, mas ele não era aquele sacerdote lá do nascimento de João Batista, o pai de João Batista, ok? Há uma separação dele aqui, na verdade, 500 anos, que ele é antes de Malaquias, tá? Uhum. Tranquilo. É isso mesmo. Os nomes na Bíblia, às vezes, porque eles tinham o costume de usar só o primeiro nome, né? E, na verdade, eles falavam assim, fulano, filho de fulano. Olha a confusão que vai dar aqui em casa. Nilo, filho do Nilo, filho do Nilo. Vai dar maior confusão, né? Então, a gente está aqui até resolvendo esse problema, né? Mas o fato é que era outro Zacarias, né? E ele, uma bênção, né? Um homem de Deus, né? Um homem que foi firme naquilo que pregou. Esses profetas todos, eles são heróis da fé. Glória a Deus, né? Como que Deus abençoa a vida deles, né? Era isso, Socorro? Sim, era isso. Eu também não falei aqui, ele tem muita visão na narrativa dele, né? Então, ele narra as visões dele e aquilo tem uma interpretação. É claro que a gente tem que tomar cuidado. Ela tem um contexto dela aqui e a mensagem, a essência da mensagem que a gente pode aproveitar a qualquer hora que lê. Ok? Tranquilo? Então, depois, se você tiver dúvida, né? Porque as mensagens dele as visões dele são muitas, né? Mas em cada uma deles ele está tirando uma lição. Dá para a gente entender por que foi assim? Não. Mas a gente compreende que Deus tem um plano dele e ele é muito mais sábio que nós, do que nós somos, né? Claro. Então, tem um propósito, louvado seja o nome dele. Né? Dona Aparecida e Só Jorge, bom dia. Bom dia. Glória a Deus. Nós estamos orando por uma prima minha chamada Fernanda, que está, minha sogra hoje, que me ligou me contando. Ela está internada há 40 anos. Né? Pois é, Nilo, mas se ela não melhorar de hoje para amanhã, vai pôr ela no CTI. Então, nós vamos estar orando por ela. Então, o caso é grave. E olha só, gente, assim, o que nos assusta, né, que a idade, ela tem 40 anos de idade, né? Não era para estar nessa situação, né? Mas vamos estar orando, Deus dirigindo a vida dela e de todos nós, né? E é claro, os familiares lá estão muito aflitos, ok? Márcio Osilei. Tranquilo, pastor. Tranquilo, então tá. Muito bem, a gente tem feito aqui de um tempo menor, exatamente porque gostaria e quero que todos possam participar, né? Ou no YouTube, ou no Zoom. A gente está tendo uma participação melhor, né? Estamos com quase 20 pessoas assistindo, né? Se contar individualmente vai dar mais de 20. E nós vamos com isso aprendendo cada dia um pouco mais, tá bom? Então nós vamos fazer mais uma oração, eu vou orar, a gente vai lembrar dos enfermos, aí se você tem um pedido de oração, sua mão levantada é um símbolo de que Deus, evidentemente, vai escutar você de mão levantada ou não, é óbvio, né? Então vamos orar. Ó Deus, obrigado porque esse livro nos conforta bastante,
No meio de tantas visões enigmáticas, a mensagem dele é muito simples. O Senhor reina. O Senhor reina sobre toda a terra. O Senhor reina de maneira gloriosa. E nós te louvamos por isso. Te louvamos porque o Senhor está sempre chamando o povo ao arrependimento, ao renovo, ao retorno para a presença do Senhor. Eu te louvo, Senhor, nós te louvamos, porque como Zacarias trouxe a mensagem de que o Senhor está no nosso meio, de que o Senhor cumpre o que promete e de que o Senhor nos ama. Nós experimentamos isso todo dia na nossa vida e te louvamos por isso. Ó Deus, dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria, dá-nos direção. Nós oramos, ó Deus, abençoando, pedindo a bênção para os que estão enfermos, o Atos, o Rainer, a dona Abigail, a Ellen, essa minha prima, né, que está internada, outros irmãos aí que estão enfermos, cada um, Deus, o Senhor possa trazer o socorro da forma que o Senhor planejou, da forma que o Senhor tem programado. Os parentes lá da Socorro também coloco diante do Senhor, e todos aqueles que estão em tratamento, obrigado, porque eu estou recuperando. Segundo, eu tenho outra consulta, e que o Senhor continue operando na minha vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, até domingo, tá certo? Até domingo de manhã ou à noite.